Bom dia, pessoal. Tudo bom? Já deu aqui 10h36. Então, vamos começar nosso webinar. Obrigado pela presença de todos. Estamos eu, Bruno Silveira, arquiteto de soluções aqui da AWS, com o apoio da Giovanna e da Agnes, para nos ajudar também com a parte de respostas e perguntas que a gente vai ter mais ao final do webinar. Bom, a ideia aqui do webinar é a gente conversar um pouco sobre quais são as melhores práticas de segurança na AWS, pensando em quick wins. O que seria quick wins? Coisas que, a partir do momento que a gente termina essa apresentação, vocês já conseguem, no console de vocês, com o apoio do arquiteto de vocês, do parceiro, já começar uma jornada de segurança na nuvem dentro da AWS. Bom, quais são os desafios de da parte de segurança dentro da AWS? Bom, os desafios de segurança, não só na AWS, mas como em qualquer outro ambiente, geralmente são relacionados tanto à visibilidade como à automação. Por quê? Para você poder aplicar segurança no seu ambiente, você precisa saber o que o seu ambiente tem. Então, você precisa ter rotinas de inventário, você precisa ter ferramentas que te ajudam a entender o ambiente, o tamanho do seu ambiente, como ele é acessado, quantos servidores você tem, quantos usuários você tem, quais as regras de firewalls que estão ativas, quais que não estão ativas, dessas que estão ativas, quais que estão sendo usadas de fato ou não, e também em relação aos dados, o que são dados que não são, inclusive para você ter a sua jornada de nuvem a partir do momento que você leva seus workloads para a AWS do seu data center. Um outro ponto também é a parte de automação. A gente sabe que um dos grandes goals não só de segurança, mas como de infraestrutura, é automatizar o máximo possível. A gente vem aí nos últimos anos falando bastante sobre DevOps, agora tem um pouco também de DevSecOps, que é trazer automação para a parte de segurança e trazer segurança para a parte de automação de deploy, né? E esses dois desafios são alguns dos pontos dos quais a gente precisa estar atento nessa jornada de segurança. A segurança, muitas vezes, ela é inversamente proporcional à facilidade em ambientes on-premises. Então, quando você olha para ambientes tradicionais, a área de segurança sempre tem o desafio de acompanhar o negócio e tentar ser o mais ágil possível e ser seguro também, o que muitas vezes não acontece. Muitas vezes, quando o negócio começa a andar e você precisa olhar com a perspectiva de segurança, você percebe que em alguns pontos a parte da segurança ela acaba infringindo até na agilidade de negócio. Então, na AWS, o que a gente prega é justamente que você consegue ser seguro e também ser ágil. Então, a ideia é você conseguir acompanhar o negócio e estar seguro nessa jornada na nuvem. Segurança na AWS é prioridade. Hoje nós temos um modelo de segurança em diversas camadas, que envolve desde a parte física, toda a parte de rede infraestrutura, parte de sistemas, patches do hypervisor rodando dentro da AWS e até pessoas e processos da própria AWS para que você tenha um ambiente seguro. E esses processos são totalmente validados por especialistas de segurança do mundo todo. Olhando para a parte de compliance, nós temos toda uma gama de certificações de compliance que comprovam esses processos de segurança que a AWS tem hoje. E isso é importante por quê? Porque beneficia todos os clientes. 90% do nosso roadmap ele é baseado nos pedidos dos nossos clientes. Então, quando um cliente pede para nós uma compliance de uma regra Y, X ou Z, nós estamos aplicando essas regras de compliance no nosso ambiente e isso é beneficiado por todos os clientes da AWS, independente de tamanho ou de área de atuação.
Modelo de responsabilidade compartilhada, eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar, em algum momento devem ter discutido isso com o arquiteto de vocês. O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS é um modelo que delimita exatamente qual é a responsabilidade que a AWS tem em relação ao ambiente, qual a responsabilidade que o cliente tem sobre o ambiente. A AWS é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, nós somos responsáveis por toda a parte de infraestrutura de hardware, da nossa infraestrutura global, desde regiões, zonas de disponibilidade, pontos de presença e também toda a camada de computação, armazenamento, banco de dados e rede, até o nível de hypervisor da AWS. E o cliente ele é responsável pela segurança na nuvem, ou seja, desde a autenticação e criptografia dos seus dados do seu cliente, configuração de sistema operacional, Wi-Fi ou rede, até o próprio dado do cliente. Mas, como é uma responsabilidade compartilhada, a AWS fornece várias ferramentas para que o cliente consiga elevar ao nível de segurança do que é de sua responsabilidade. Ou a responsabilidade compartilhada entre cliente e AWS, para que ela tenha bons resultados, é uma soma de esforços. Então, os esforços que a AWS já tem, o que é comprovado nos relatórios de compliance de terceiros, que comprovam que a AWS tem feito a sua parte na segurança da nuvem, ela é somada com os esforços que os clientes conseguem fazer na nuvem. O que isso significa? Configuração de rede, security group, falhas de sistema operacional, autenticação e gerenciamento de contas, segurança da própria aplicação, todos esses esforços em conjunto, eles trazem sistemas mais seguros em conformidade para que as empresas consigam ter seus ambientes com a maior confiabilidade possível rodando na nuvem. Como é que a AWS ajuda os clientes a que ele eleve o nível de segurança do que é a responsabilidade dele? A AWS tem várias soluções para que o cliente possa aplicar segurança na nuvem e nós gostamos de dividir isso em 5 categorias. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma das 5 categorias aqui e a ideia é a gente mostrar alguns dos serviços de cada uma dessas categorias, as quais vocês podem já implementar na sequência para que vocês tenham um ambiente mais seguro. Hoje a gente tem gestão de acesso à identidade, controle de detecção, segurança em infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidentes. Bom, vamos começar com gestão de acesso de identidade. Os 2 serviços que a gente vai conversar aqui é sobre o IAM, que é o AWS Identity Access Management, e o AWS Organizations. Bom, o AWS IAM, o Identity Access Management, ele é o serviço gratuito da AWS que você já tem por padrão na sua conta. Ele consegue te ajudar no controle e na segregação dos acessos. Ele te ajuda a controlar quem acessa o que em seu ambiente AWS, quando e onde. Esses controles eles podem ser de formas granulares. Vocês podem usar também autenticações de múltiplos fatores, como os tokens virtuais e físicos, e vocês conseguem também integrar com o seu Active Directory que você tem no seu ambiente on-premises com muita facilidade. Vamos então um pouquinho mostrar como é que funciona o serviço. O serviço ele tem uma camada na API, no console da AWS, da qual ele consegue fazer a gestão de acessos a essa camada. Além disso, você pode usar ele para fazer a segurança do seu ambiente da infraestrutura da AWS, como, por exemplo, um EC2, a sua própria VPC, e as suas aplicações. Você pode usar roles nas suas aplicações para acessar aplicações da própria AWS, aplicações que você desenvolve via serverless, como funções Lambda, tabelas do DynamoDB e outros recursos da AWS. O que é interessante é que você consegue criar perfis de acessos para esses recursos através do IAM. Você pode criar perfis de acesso para profissionais de segurança, sysadmins e até mesmo desenvolvedores. Além dessa parte técnica, você pode também criar perfis de acesso para ou empregados, clientes, até parceiros e entidades externas para acessar alguns recursos do seu ambiente AWS. Os controles feitos com o IAM são feitos a partir de policies, ou melhor dizendo, de políticas. E a AWS ela te fornece várias políticas prontas, que a gente chama de
Energy Policies. Essas políticas prontas, vocês já podem usar elas de cara em seu ambiente e vocês também podem customizá-las. Então, você pode pegar já uma política criada pela AWS, a partir dela, editá-la e fazer com que ela seja o template de uma nova política, ou ainda mesmo você pode fazer uma política do zero, que é criar uma política customizada para um acesso específico que você precisa. Você pode criar uma política a partir do console, escolhendo o serviço do qual você precisa ter acesso, as ações, os recursos que ele precisa ter acesso e usar condições. Como é que as condições funcionam? Você pode criar essas condições de várias maneiras. Aqui a gente tem alguns exemplos. No primeiro quadrinho do lado esquerdo acima, é uma política mostrando que o usuário ele só pode terminar instâncias EC2, ou seja, máquinas virtuais rodando na AWS, se ele estiver autenticado com Multi-Factor Authentication, ou seja, se ele não conectou primeiramente com o login e senha e depois com o token, por exemplo, ele não pode desligar uma instância. Um outro exemplo interessante do lado direito acima você conseguir fazer com que um usuário ele só faça o gerenciamento de chaves para os seus usuários IAM usando SSL. Você também pode restringir por IP de origem, como mostra a política de exemplo do canto inferior esquerdo. Além de você também poder fazer com tags. Então, se você tem um ambiente do qual você usa tags para fazer distinguir os seus ambientes, dev, homologação, produção, QA, você pode fazer com que as suas políticas elas funcionem a partir das tags também como condições. Uma coisa importante também é o Policy Simulator. O que o Policy Simulator ajuda? O Policy Simulator ele é uma ferramenta da qual você pode, a partir do momento que você criar a sua política de acesso do IAM, você testá-la antes de botar em produção. Muitos clientes, e isso é uma boa prática, você fazer uma política com menor acesso, a gente recomenda que os clientes façam isso, mas alguns clientes, em alguns momentos, vão por esse caminho de criar uma política de menor acesso, mas aplica em produção, às vezes, sem testar. E, às vezes, pode até criar uma indisponibilidade no ambiente, o que é um problema. Então, o Policy Simulator vem para ajudar isso, para você criar a policy que você precisa aplicar, mas você pode testar ela para ver se a condição da qual você imaginou ela está aplicando de fato, para você não ter um ambiente indisponível. Mais um ponto importante do IAM são as roles. O que as roles fazem? As roles são uma maneira de você usar política de acesso em seu código ou em recursos da AWS. Como é que funciona? Você tem uma role que você coloca ela, por exemplo, no EC2, e essa role ela tem algumas políticas de que esse EC2 só pode acessar um bucket específico de S3. Como é que funciona? Quando essa role está vinculada a EC2, ele cria credenciais AWS automaticamente, que elas são inclusive rotacionadas de tempos em tempos, para que você não tenha que ter essas chaves de acessos colocada explicitamente em um código, por exemplo. Ela te dá, o código consegue descobrir essas credenciais a partir das roles, porque ele está vinculado à role, e a partir disso é aplicada a policy do IAM para você acessar os seus recursos na AWS. Um ponto importante é que ela também trabalha com ambientes como o Lambda, que é o nosso serviço serverless de funções, e o Amazon SCS, que é o nosso gerenciador de containers. Bom, falamos bastante aqui sobre IAM, sobre usuários dentro de uma conta AWS, mas e se o cliente ele precisa escalar o ambiente dele, ou seja, ele começa a usar políticas de segurança da qual ele precisa usar mais de uma conta em seu ambiente, ou seu ambiente cresce mesmo, então ele precisa ter várias equipes usando nuvem, ou ele precisa usar uma abordagem multiconta. É para isso que existe o AWS Organization. O que o AWS Organization nos ajuda? Ele consegue criar um ambiente multicontas para que você consiga, além de escalar o seu ambiente, você também consiga aplicar políticas como ter uma conta de log centralizada, você pode ter contas de sandboxing, que são contas das quais você integra uma experiência localizada para um desenvolvedor, para um novo projeto, para uma POC, um MVP, e você também pode ter contas de segurança, contas de compliance, contas também de serviços compartilhados,
colocando essas contas para que equipes específicas possam gerenciar e você não perde o controle dessas contas. Como que isso funciona? O Organization trabalha em conjunto com o Service Control Policy. Como é que funciona o Service Control Policy? Você, a partir do momento que você tem uma conta master no seu organization, aqui vocês podem ver uma estrutura de um exemplo de organizations. Você tem a sua conta master, que é a conta que administra toda a estrutura. Você define organization units, que são unidades organizacionais que você pode definir não só como ambientes, como está nesse exemplo, desenvolvimento, teste, produção, mas você também pode criar organizações de área financeira, área de produção e áreas de contabilidade e outras áreas distintas. Dentro dessas organizações, você tem as contas AWS que estão vinculadas a cada uma dessas organizações. O nosso exemplo aqui tem a conta A1, A2, A3 e A4, cada uma em uma organização, uma unidade organizacional. E abaixo dessas contas, existem os recursos AWS. E onde o Service Control Policies entra? Quando você define as policies, elas são aplicadas. Você pode criar de várias maneiras. Primeiro, você pode criar uma policy global, ou seja, você aplica ela na conta master e ela é hierarquicamente aplicada às contas que estão abaixo dela. Você pode criar Service Control Policies para organizações específicas, aí essas policies são aplicadas para as contas abaixo dessa organização, ou você pode criar Service Control Policies para contas específicas. Então, você pode, desde fazer uma aplicação totalmente hierarquizada, como ela localizada em uma conta muito específica. Tá? É importante dizer também que você pode aplicar várias SCPs em várias contas. Então, você pode criar uma política de acesso muito interessante aqui. E como é que o Service Control Policy funciona em conjunto com o IAM? Vocês lembram que a gente falou bastante sobre políticas aplicadas dentro da conta. E agora a gente está falando num ambiente de escala, da qual as políticas são aplicadas na conta ou no grupo de contas. Como que isso funciona junto? Nesse exemplo, vocês podem ver que a gente tem um organizations, da qual a gente tem duas unidades organizacionais, uma de sales, que é de vendas, e outra de desenvolvimento. Abaixo dela a gente tem algumas contas e a gente tem SCPs aplicadas dizendo que tudo que estiver abaixo de dev e sales relacionados ao recurso S3, todos os buckets S3, as contas podem usar. Mas vocês veem que do lado esquerdo tem o Bob, que é um usuário dentro do Account One, que é a conta abaixo da unidade organizacional dev. Nesse caso, como está liberado o S3, se está liberado o S3 no IAM e no SCP, ele tem acesso ao S3. Porém, nesse caso, o administrador da conta, ele liberou que o usuário Bob tivesse acesso ao S2 dentro da conta. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque nesse caso, não há, existe uma sobreposição. Então, para que o SCP e o IAM funcionem de forma conjunta, as regras precisam estar iguais, ou seja, você vai a nível de conta e define que aquela conta na organization tem acesso ao recurso X, mas os usuários dentro dela, para ter acesso àquele recurso, você precisa explicitar isso. Então, você tem um double check em relação aos acessos da conta. E o inverso também é verdadeiro. Se você, como é o exemplo do Bob, se você criar um usuário dentro dessa conta e pedir que ele acesse um serviço da qual a conta não tem acesso, ele não vai ter esse acesso. Uma outra integração interessante da qual vocês podem configurar no ambiente de vocês é a integração do IAM com o AD. Muitos clientes já têm infraestrutura de Active Directory funcionando em seus data centers e muitas vezes eles querem usar já não só a expertise, mas também a sua estrutura de acesso no IAM. Isso é possível. Como é que funciona? Você consegue definir roles e essas roles, a partir das policies dentro dela, elas são vinculadas aos ambientes de AD. Então, você consegue vincular um grupo de AD com uma role, com uma IAM específica. Então, toda vez que você, dentro do seu ambiente de AD, você definir que um usuário esteja dentro do grupo que já esteja essa vinculação, automaticamente ele já tem acesso, ele consegue autenticar dentro das políticas que foram definidas.
Bom, terminamos o primeiro tópico, que é gestão de identidade e acesso. Aqui a gente tem algumas boas práticas, as quais a gente vai ter em todo final de cada um dos 5 tópicos, a gente vai ter algumas boas práticas que a gente vai passar para vocês como próximos passos. Gestão de identidade, MFA, usando um fator de duplo fator de autenticação nas fontes de acesso, limite de acesso somente por IPs autorizados quanto possível. Então, se você tem, por exemplo, IP público que ele seja estático, que você consiga definir a origem dos usuários para acessar, faça essa limitação dos acessos. Não usar conta root e criar credenciais individuais no ambiente, criar contas com o menor privilégio possível. Sempre que possível, integre com a base de autenticação, como o AD, ou pode até integrar com outros através de SSO, utilizar o modelo de organization quando você começar a crescer e ter múltiplas contas, definir uma política de senhas fortes, e uma coisa importante é ter uma conta dedicada para segurança e logs para auditoria. Ok? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico fala sobre controle de detecção. Aqui a gente fala de alguns serviços da AWS que vocês podem implantar no ambiente de vocês. O primeiro serviço que a gente vai falar é o AWS CloudTrail. O que o CloudTrail faz? O CloudTrail é o serviço que faz log de todas as ações dentro do seu ambiente. Como vocês bem sabem, a AWS, todo o ambiente da AWS é via API. Então, qualquer ação que você tenha dentro do console, ele faz uma chamada de API, não só de console, como chamada de aplicação. Então, tudo que você estiver chamando algum recurso da AWS, tomando ação dentro da AWS, o CloudTrail faz log disso. E o que é interessante? Você guardar esses logs para poder fazer auditorias futuras. Um outro serviço também muito interessante é o AWS Config. O que o AWS Config faz? Além de ele consegue trazer um modelo de monitoração contínua do ambiente, mas pensando também em compliance. Então você pode criar, se você tem uma política de segurança, e essa política de segurança ela tem várias ações que você precisa que elas sejam imutáveis, que você precisa que o ambiente esteja em compliance, o AWS Config te ajuda nisso. E ele, além disso, ele te traz várias regras gerenciadas que a AWS mesmo cria. A gente hoje tem mais de 100 regras gerenciadas no ambiente. Dentre essas regras, já tem alguns exemplos bacanas aqui, que é, por exemplo, uma regra de compliance de volumes EBS scriptados. Então, você pode dizer para o AWS Config que toda vez que criar um novo EBS e esse cara não tiver encriptado por padrão, você define uma chave e você pode, toda vez que isso acontecer, ou ele te alarma e você vai lá e toma ação manualmente, ou você pode criar uma ação automatizada. Então, nunca você vai ter, nesse caso, um EBS sem encriptação. Um outro cara importante, outra regra importante é o S3, você prevê o acesso público de S3. Então você pode habilitar essa regra gerenciada dizendo toda vez que um S3 ser tornado público, você pode avisar alguém a partir do e-mail, do SMS, ou você pode criar uma automação para que vá lá e desfaça essa ação, ou seja, para você nunca ter problemas que o seu bucket access pode estar público e você possa ter dados publicados de forma indevida. Outra coisa importante também são restrições de porta. Então, quando a gente fala em nível de VPC, você pode ter portas que você, de nenhuma maneira, você quer que seja exposto. Por exemplo, portas SSH, portas RDP, portas comuns, portas altas, por exemplo, você pode habilitar essas regras para que quando algum security group tenha isso habilitado, você vai lá e desfaz essa ação. Habilitação de MFA em root account também é outra coisa importante. Então, se você tem uma root account que ela não tem MFA habilitada, ele vai te alertar também, ele pode habilitar isso para você. E também você pode definir uma série de AMIs, que são imagens usadas no AWS, no Amazon EC2, para que toda vez que você for implementar um EC2 novo e ele não está usando uma das AMIs que você homologou, ele te avisa e pode não permitir essa criação.
O AWS Config ele tem um dashboard bem interessante. Esse dashboard é onde que mostra as compliances para você. Você pode ver que do lado esquerdo, onde está escrito Resources, é onde estão o inventário dos seus componentes do seu ambiente. E do lado direito, ele mostra o que é compliance e o que não é compliance para você poder tomar as decisões necessárias no seu ambiente. Além disso, o AWS Config ele consegue manter o histórico das mudanças de configuração do seu ambiente. O que é isso importante? Ele consegue te ajudar a ter rastreabilidade do que está acontecendo e você também pode fazer rollback de algumas das ações. Então, se você tiver algum problema, uma alteração que não estava em compliance e você descobriu essa alteração, você pode voltá-la no estado anterior. Tá? Uma outra situação importante no seu ambiente que você precisa ter é o VPC Flow Logs. O que o VPC Flow Logs faz? Ele mostra todo o fluxo de transporte de dados entre a sua rede. Então, todo o que vem acontecendo dentro da sua VPC, você consegue via VPC Flow Logs ter a rastreabilidade disso. E um ponto importante é justamente mandar esses logs para algum CIEM, que são ambientes como o Splunk, como o Elasticsearch. É interessante você colocar isso para você poder ter a visibilidade de como a sua rede está se comportando. Um dos serviços que eu diria que são os mais interessantes é o Guardani. O que o Guardani faz? O Guardani, a partir de algumas bases de informações ricas, ele consegue aplicar machine learning para te ajudar na detecção de anomalias no seu ambiente. Então, se você tem algum tipo de ameaça no seu ambiente, que é uma ameaça que pode criar uma brecha de segurança ou coisas do gênero, ele pode te ajudar a mitigar isso. Como que se habilita o Guardani? É um simples botão, você vai lá e habilita o Guardani na sua conta ou numa situação de multicontas também. Você consegue usar o Guardani por 30 dias de forma gratuita e ele, nesse período de 30 dias, ele consegue te mostrar qual é o valor que você vai gastar a partir daquele mês que você usou, para você ter uma ideia de estimativa de valor que você vai gastar no Guardani. Como o Guardani funciona? O Guardani, a partir do momento que você habilita o Guardani, ele tem 3 fontes de análise de dados. CloudTrail Events, que são todos os logs do CloudTrail, o VPC Flow Logs, que a gente acabou de falar sobre ele, que é o fluxo de rede dentro da sua VPC, e o DNS Carry Logs, que são os logs de todas as consultas DNS dos seus recursos dentro da AWS. A partir dessas 3 fontes, o Guardani consegue fazer detecção de ameaça de forma inteligente. Como que ele faz isso? Ele já tem uma base treinada e a partir dessa base treinada ele começa também a entender os seus comportamentos e a partir de várias situações, como um usuário, por exemplo, que sempre logou, um funcionário seu sempre logou de São Paulo no seu ambiente. E um dia ele está de férias e ele está em Dublin e ele acessa o console para fazer alguma alteração ou alguém pediu para ele fazer alguma alteração em algum momento. O fato de ele estar logando de um lugar que não é comum é uma anomalia e o Guardani vai te alertar isso. Então você pode criar remediações para poder, nesse tipo de situações e tantas outras, você pode remediar de forma automatizada. Os tipos de ameaças detectadas dos Guardani são vários. Você tem desde força bruta, RET instalado, ou seja, você tem portas não usuais abertas no seu ambiente, volumes de tráfegos não usuais em relação a DNS, chamadas de APIs não usuais. Então, por exemplo, você tem um usuário que ele nunca iniciou mais de 2 EC2 de uma vez. E um belo dia ele inicia 50. É mais um comportamento não padrão, que ele vai te alertar também. E também ele consegue detectar, por exemplo, se você tiver um S2 que foi comprometido, ele está minerando Bitcoin, ele consegue te alertar isso aí e você consegue fazer uma remediação automatizada para já cortar na fonte esse tipo de situação. Esse é o dashboard do Guardani, ele tem uma forma centralizada de te mostrar os finds são os alertas que ele te mostra. Do lado direito a gente pode ver alguns dados que o cliente pode
usar para tomar ação ou de forma manual ou de forma automatizada, usando Lambda, usando outros recursos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outro serviço interessante que ele pode ajudar bastante o seu ambiente é o Trusted Advisor. O Trusted Advisor é o nosso consultor virtual. Ele trabalha em 4 pilares relacionados a custo, performance, segurança e tolerância a falhas. No que tange segurança, ele mostra várias situações para que os clientes possam tomar decisões, como portas abertas, portas restritas, CloudTrail habilitado ou não, permissões do S3, o uso de MFA, a política de senha, registro DNS e configurações de load balance, por exemplo. Então você pode usar o Trust Advisor e a gente recomenda de usar ele em tempos e tempos, justamente para que você tenha o seu ambiente mais seguro. Um outro ponto interessante também é o CIS Quick Start. O CIS ele sempre cria relatórios de boas práticas de segurança e existe hoje um CloudFormation para você criar alertas baseados nas boas práticas no CIS na sua conta. Você pode implementar isso aí na sua conta de forma imediata, além desses dois scripts do lado direito, que é o Prowler e o AWS Security Benchmark, que eles ajudam a olhar o seu ambiente e te dar relatórios para dizer como é que está seu ambiente, quais ações você pode tomar para que ele fique mais seguro, baseado nas melhores práticas do CIS. Boas práticas de controle de detecção. Mantenha o CloudTrail habilitado. Colete os eventos de segurança usando ou Cloud Log Agent ou pode usar outros agentes que você já tem a sua infraestrutura. Centralize essas informações no Elasticsearch, no Splunk. Avalie continuamente as mudanças de configuração e compliance no AWS Config. Monitore as atividades suspeitas de ataques do Guardani. Execute continuamente o varredor de vulnerabilidade com o AWS Inspector. E executar testes de invasão também no seu ambiente. Habilitar também flow logs, usar de forma periódica o Trusted Advisor, integrar esses eventos monitorados com o SOC, que é o Security Operations Center, reduzir o número de erros a partir da criação de automações do seu ambiente, e sistemas de prevenção de intrusão podem ser considerados para esses ambientes também. A gente tem uma página que fala só sobre ambientes de intrusão na AWS. Terceiro tópico, segurança e infraestrutura. Segurança e infraestrutura, a gente começa falando sobre o VPC. O VPC é o Virtual Private Cloud, que ele cria o isolamento da sua rede. Esse isolamento, ele pode... A VPC, ele define o seu próprio rede de endereçamento. Você pode criar conexões privadas, tanto VPN como o Direct Connect, que é uma conexão física até o data center. Você usa Security Groups, que são os nossos firewalls virtuais sem nenhum custo dentro da AWS, e também você pode usar isso em conjunto com o que a gente chama de NACL, que é o Network Access Control List, para isolamento das suas sub-redes também. O Security Group é o nosso Stateful Firewall. Você pode criar grupos de acesso não só visando grupos de instâncias, mas você pode criar granularidades que você pode isolar, inclusive instâncias da mesma rede, porque se elas não precisam ter acesso entre um e outro, você pode criar regras para que a Security Group só acesse outro Security Group, não só pensando em portas e em outros pontos de configuração. Falando em firewall de camada 7, nós temos a AWS WAF. O AWS WAF ele pode ser integrado com o CloudFront, com o Application Load Balance e o API Gateway. O que o AWS WAF ajuda? Ajuda a mitigar ataques na camada 7 e a gente consegue, além de você criar ACLs do AWS WAF de forma customizadas para você, você já pode começar com algumas regras já pré-estabelecidas. A AWS criou alguns CloudFormations e um deles é bem interessante, que é o Security Automation. O que o Security Automation faz? Ele já tem uma série de regras estabelecidas para que você já comece a usar o AWS WAF com algumas regras baseadas em HTTP Fluids, SQL Injection, Cross-Site Scripting, lista de IPs conhecidos que você pode, inclusive, se você tem listas de IPs
má reputação que você tenha, que você contratou de alguma empresa, por exemplo, você também pode incrementar isso no AWS WAF. E o AWS WAF, ele funciona, aqui está um exemplo da arquitetura, ele funciona de forma automática. Então, você implementa ele via CloudFormation e ele tem toda uma infraestrutura que te ajuda a remediar os ataques quando eles acontecem, e você pode usar outras regras para implementar dentro do Automations. Então, você pode, a partir do Automations, criar o seu baseline, mas criar novas regras de forma que você mesmo cria, ou você pode usar regras gerenciadas de parceiros AWS. Hoje a gente tem regras gerenciadas de parceiros de segurança, como Fortinet, F5, Imperva e tantos outros. Vocês podem criar isso já dentro do console, quando vocês criam um ACL. Dentro da CL, vocês já podem criar as regras e implementar as regras gerenciadas desses parceiros. Outra boa prática que a AWS WAF ajuda é na proteção de DDoS. Como que isso funciona? Vocês estão vendo o link aí embaixo, é um link de um white paper falando sobre boas práticas de DDoS na AWS. Mas como funciona uma proteção DDoS dentro da AWS? Alguns pontos interessantes são, primeiro, o uso do Route 53. O Route 53 é o nosso serviço de gerenciamento de zonas DNS. O Route 53 ele ajuda na segurança, pensando em DDoS, pelo fato de ter presença global, e ele tem alguns mecanismos de proteção de ataques de amplificação DNS, por exemplo, que é um tipo de ataque DDoS. O outro componente, que é o WAF que a gente conversou agora há pouco, ele também ajuda a ataques de DDoS direcionados à camada 7. Então, você pode criar ACLs baseadas em rates. O CloudFront é o nosso CDN. O CloudFront ele também ajuda nisso. Primeiro, por ele ter presença global igual ao Route 53, então ele consegue levar a sua segurança de forma global. E quando acontece um ataque de DDoS, ele consegue ajudar a mitigar esses ataques mais próximos da origem do ataque, e ele também não aceita conexões TCPs que não sejam válidas, por exemplo. E um outro ponto importante é que a sua aplicação precisa ter escala, ou seja, você usando Elastic Load Balance, que ele tem propriedades de escala, e você usando o Auto Scaling Group dentro das suas aplicações, ele ajuda você a escalar para absorver esses tipos de ataque quando eles acontecem. Outro serviço importante é o System Manager. O que o System Manager faz? Ele te ajuda a criar um baseline de patches e controles dentro da sua infraestrutura. Você cria baselines de segurança, você pode aplicar esses baselines dentro dos seus sistemas operacionais para que você tenha a aplicação de patches sempre na última versão estável e segura dos seus ambientes. Isso funciona tanto para Linux quanto para Windows. E além disso, o System Manager ele traz uma feature interessante que são os acessos administrativos via Session Manager. O Session Manager é um componente que ele te ajuda a adicionar uma policy específica no IAM, e o usuário, se ele precisar ter acesso a um servidor só a partir do console, você consegue. Então você pode, por exemplo, colocar que um usuário que tem acesso específico a um EC2, ele tenha um MFA habilitado, então esse MFA habilitado ele consegue ter acesso aos servidores de forma restrita, você consegue auditar esses comandos, porque todos os comandos dele são enviados via log, e você consegue inclusive enviar esses logs para um lugar cifrado, ou seja, que tenha criptografia e você consiga manter esses dados de forma segura para você poder fazer auditorias subsequentes. E o importante, você também pode aplicar isso para ambientes on-premises. Aqui está um exemplo do acesso que você pode ter do Session Manager. Dentro do System Manager, você clica no Session Manager, ele vai te mostrar as suas instâncias que estão habilitadas. Clica em Start Session, ele já vai abrir para você um acesso SSH para esse seu ambiente. O interessante é que isso aí sempre vai ser criado os logs, tanto log de entrada como de saída, ou seja, todo o que você digitou no comando e ele deu um output de alguma informação, ele vai mostrar também dentro dos logs. Boas práticas em relação à segurança de infraestrutura. Criar e manter imagens seguras. Atualizar suas imagens periodicamente, ou seja, usando patches e guias de segurança. Limites de regra de falha tanto de inbound quanto de outbound, ou seja, entrada e saída. Adote um modelo de multicamada para proteção do DDoS.
use CloudFront, use o Route 53, use a AWS WAF, crie auto-scaling groups para os seus ambientes, criar VPCs isolados, adote soluções de anti-malware também de parceiros. A gente tem uma gama de soluções no Marketplace que pode ajudar vocês. Considere a adoção do WAF. O WAF é muito simples de aplicar ele. Você pode começar ele já com regras pré-definidas ou regras de parceiros AWS conhecidos de mercado. E considere o uso do Session Manager, que é uma das features do System Manager, para você ter uma restrição maior de acesso aos seus ambientes de sistemas operacionais, sistemas EC2, e que você consiga manter uma auditoria contínua disso. Quarta e penúltima categoria, proteção de dados. Isso é bem importante. A gente vai falar um pouco aqui do KMS, que é o Key Management Services, e o Certificate Manager. Vamos falar um pouquinho do KMS. O KMS é o nosso serviço que ajuda você a gerenciar a criptografia, suas chaves dentro da AWS. Um ponto importante, a AWS não muda, não tem acesso ao seu dado e só o cliente que define onde o seu dado fica. Então, se você tem regras de compliance que os seus dados precisam estar em São Paulo, é você, cliente, que vai determinar onde ele fica, qual que é o controle, qual que é o ciclo de vida dessa informação, quando que ela é descartada, quando ela é mudada. Isso é tudo o cliente que define. Lembrem da responsabilidade compartilhada da AWS cliente. Um ponto importante existem regras, por exemplo, de governo ou do Banco Central para instituições financeiras, instituições de pagamento, que elas definem que você sim pode usar as suas informações fora do país, mas você precisa ter os países precisam ter relações bilaterais. Então, você, dependendo da regra de compliance que você tem, você sim pode usar em outros ambientes, mas lembre-se, é sempre o cliente que define isso. Tá? Falando de criptografia, o KMS ele consegue te ajudar na criptografia de dados desde o EBS, ou seja, volumes de storage, da qual a gente já comentou um pouquinho antes, usando regras como config para manter esses dados sempre criptografados, até usando em conjunto com o S3, o próprio S3 tem mecanismos de criptografias próprias, e criptografia de banco de dados também, o MySQL, Oracle, o RDS, você pode usar inclusive no Redshift, então você pode criar ambientes criptografados dentro desses sistemas, desses serviços da AWS, de forma nativa, inclusive. O KMS ele te ajuda a ter uma gestão simplificada das chaves. Você também pode importar as suas chaves para o KMS, tá? Ele vai te dar um pouquinho mais de complexidade para administrar, mas isso é possível. E você também pode fazer uma integração via SDK do KMS via API com aplicações. Então, se você precisar que alguma aplicação ela faça encriptações em algum momento, você também pode usar o KMS dentro do seu pipeline. E falando sobre criptografia em trânsito, o Certificate Manager é o nosso serviço que te ajuda a gerenciar o seu ambiente relacionado ao certificado SSL. Você pode criar certificado SSL dentro da infraestrutura AWS e fazer esse gerenciamento também de atualizações. Então, você pode usar o AWS Config para checar se aquele certificado ele está para expirar ou não, e você pode criar automações para ele fazer essas atualizações para você. Melhores práticas de proteção de dados, uso do KMS, tem o Cloud HSM também, que a gente não falou aqui, mas ele é o KMS com hardware dedicado por questões de compliance, fazer o inventário de grandes volumes de dados usando o Mace. O Mace é um outro serviço interessante que ele ajuda você a classificar os seus dados. Gerencie certificados digitais com o Certificate Manager, automatize isso, ou seja, use chamadas de API para que ele consiga atualizar os seus certificados de forma periódica, para que você não tenha situações, o que é muito comum, do seu ambiente ter o certificado digital e ele expirar por questões de tempo, ou seja, ele tem um tempo de 3 anos, por exemplo, e está chegando 15 dias antes, você pode tomar uma ação automatizada para que ele atualize antes que seus usuários sejam afetados. A última das categorias da qual a gente está falando é resposta a incidente. Bom,
Falamos de vários pontos aqui, e a resposta incidente, na verdade, é uma complementação a todas as outras. Ou seja, como o ambiente AWS é todo feito em cima de API, a gente consegue criar automações de várias camadas. Você consegue criar automações de remediações, você consegue usar serviços como o CloudWatch para ele mandar eventos específicos ou fazer chamadas para que o Lambda execute algumas atividades, como desligamento de instâncias, coisas do gênero. E aqui a gente tem até um exemplo, que é uma automatização de remediação de ameaças com o Guardani. O Guardani, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele recebeu uma informação do VPC Flow Logs, mostrando que tem uma instância comprometida, desculpa, e a partir dessa instância comprometida, você pode tomar ação de isolamento. Então, você pode pegar essa instância comprometida e isolar numa VPC separada. Então, você pode fazer isso. E por que você faz isso? Para você poder analisar, para verificar o que aconteceu com essa instância, e você pode, com essa automação, substituir essa instância por outra e avisar a equipe de segurança por e-mail para que ela possa começar a tomar essa ação. Aqui tem outro exemplo também, que é usando Step Functions, que é um modelo de workflow usando funções lambdas para que você tome várias ações no caminho, desde criar snapshots, fazer um dump de memória e até mandar alguns tópicos para um ambiente como o Slack. Slack é um ambiente que você pode usar para que o seu ambiente de segurança seja monitorado por uma equipe de SOC. Então, você pode ter uma equipe de SOC que recebe esses alertas e eles podem tomar as ações com automatizações no ambiente, ou ainda você pode criar automações diretas via Lambda ou fazer execuções manuais mesmo. Um ponto importante, como a gente está falando de notificações, mantenham sempre o contato atualizado de vocês no ambiente da AWS. Então, se tem um contrato de segurança, tenha esse contato sempre atualizado para que você não seja amanhã ou depois comunicado de uma ação de segurança que você recebeu e o e-mail que você está lá foi um e-mail pessoal ou um e-mail de uma conta que não deveria estar lá, ok? Melhores práticas de resposta de incidente, automação é a palavra-chave aqui, usar o Lambda. O Lambda é um serviço bem interessante e muito barato, então você pode usar várias funções, você pode escrever funções do Lambda para poder colocar a integração dos ambientes e respostas a esses incidentes. Teste periodicamente cenários de resposta e, junto com esses testes de resposta, também executar Cyber War Simulations, que são simulações de segurança mesmo, até Game Days de segurança para o seu ambiente. Próximos passos, gente. A gente tem aqui algumas situações interessantes que vocês precisam estar por dentro. Por exemplo, a gente tem a AWS junto com a CIS, a gente criou um white paper falando sobre as melhores práticas do CIS voltadas à AWS. É um documento bem interessante para vocês lerem como próximo passo. Outro documento interessante, vocês já devem ter ouvido sobre o Well Architected. O Well Architected tem um pilar específico sobre segurança. Esse white paper ele fala especificamente sobre esse pilar. Também é muito interessante para vocês saberem as melhores práticas de segurança no ambiente de vocês. Também o CAF, que é o Cloud Adopt Framework, ele também tem uma perspectiva no ponto de segurança, que é uma perspectiva totalmente técnica, que também pode ajudar vocês. E para mais informações, existe uma página dos recursos de segurança da AWS, blog posts, boletins de segurança, que vocês podem estar sempre periodicamente dando uma olhada. Nós temos um grande ecossistema de parceiros. Vocês podem usar vários parceiros, inclusive parceiros que vocês já têm algum tipo de relacionamento. Então, se vocês já têm expertise em F5, Checkpoint, em Splunk, vocês podem usar essas mesmas ferramentas na AWS. Bom, o nosso bate-papo aqui foi bastante informação, mas a ideia aqui é mostrar que na AWS vocês podem continuar sendo ágeis e ser seguros também. A ideia aqui é não ser mais ou um ou outro, a ideia é ser os dois ao mesmo tempo, ok? Mais uns pontos aqui, treinamento de certificação de segurança, e a gente também tem uma certificação de segurança específica, que é o Certified Security Specialist, que vocês podem estar fazendo diretamente, inclusive, não tem pré-requisitos em relação a outras certificações da AWS.
Bom, gente, agora a gente vai ter. Eu imagino que vocês já mandaram algumas perguntas para nós. A Giovana vai estar enviando para vocês agora um questionário, algumas perguntas sobre o webinar. Quem responder todas as perguntas terá aí um crédito de $30 para poder brincar um pouco no console. E o conteúdo também será enviado ao final do dia para todos. Vou ver as perguntas agora.